Muito boa tarde a todos, o meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem, hoje, domingo 3 de novembro, nós vamos fazer o estudo do índice Bovespa e de vários papéis nessa sequência aqui, tá pessoal? Vamos começar pelo índice Bovespa, depois a Vale 3, Petri 4, alguns gráficos que eu quero destacar para vocês, Calpa 4, BBDC 4 divulgou balanço aí na semana que passou, e nós vamos olhar também o gráfico da Minerva. Depois nós vamos concluir o nosso estudo vendo alguns papéis que vocês pediram para que eu estudasse: a TOTUS, Goal, São Martinho, CSN Mineração, Eternit e Brava 3. Tá? Lembro a vocês que nós vamos ter uma semana muito movimentada, tem eleição nos Estados Unidos, isso impacta o preço dos ativos, dependendo de quem ganhar. Nós temos também o balanço, né, de várias empresas, né, dezenas de empresas, entre elas Petrobras, tá? na quinta-feira 7, após o fechamento do mercado. Também tem o Itaú nesta segunda-feira 4, após o fechamento do mercado. Tudo isso mexe com o preço dos ativos, então toda cautela é pouca, tá pessoal? Porque volatilidade extrema prejudica a gente, embora a gente goste de volatilidade, né? Vamos então ver aqui o gráfico diário do índice Bovespa. Nós continuamos naquele padrão que vem se repetindo desde o setembro, né? De agosto para setembro, o índice cruza para baixo da média de 21 períodos, que é essa linha roxa mais forte. Tá? Quando cruza para baixo da média e volta a subir, a média tende a se comportar como resistência. Resistência é onde a força compradora aumenta. Então, toca na resistência, cai. Toca na média, resistência, cai. E assim, temos seguido esse padrão. No dia 29 de outubro, ali 28, 29 de outubro, tocou na média novamente e caiu. Tá? O mercado em âmbito doméstico está na expectativa aí por esse corte de gastos, esse pacote econômico aí do governo, né? E não sai nunca. Então o mercado se estressa com isso, fora o ambiente externo que eu acabei de mencionar, né? Eleições americanas, isso fez com que o índice tivesse uma queda aí na semana. Vejam que na sexta-feira caiu 1,2%, 1,23%, e um leve aumento de volume. Tá? O índice ele para em região de suporte. Por que ali 128.120 pontos é suporte? Porque nós temos esses topos que foram rompidos em julho e agosto deste ano, né? Topo rompido, quando cai, tende a se comportar como um suporte ao preço. Se o índice Bovespa subir, aqui no curto prazo, ele já tem uma resistência. Qual resistência? Da média, de 9 períodos nesse caso, que é essa linha roxa mais fraca aqui. Tá? Então, na faixa dos 129.951 pontos, é resistência e depois resistência da média de 21 períodos. É uma média móvel. Tá? Essa média móvel, no momento, hoje 3 de novembro, né, domingo, ela está em 130 mil pontos, 130.506 pontos. Ali é resistência. Se o índice Bovespa subir mais um pouco, próxima resistência dada por esse topo, na faixa dos 131.764 pontos. Isso é olhando o curto prazo, tá pessoal? Vamos olhar o prazo mais longo? No prazo mais longo, nós temos aqui vejam que o índice Bovespa ele recua até a média de 21 períodos e cruza para baixo da média. Tá? Isso aqui é negativo, né, gente? O que nós observamos aqui no gráfico do semanal do índice Bovespa, né? Nesse tempo gráfico, a média de 9 períodos, que é a média móvel do especulador, tá? No gráfico semanal, inclina para baixo. Bom, agora para o índice reverter essa tendência de baixa e iniciada lá em 26 de agosto, o índice vai ter que deixar aqui um candle de máximas e mínimas maiores que as máximas e mínimas do candle anterior. Tá? De preferência, um candle aqui que faça um fechamento acima da média de 21 e com esse volume mais alto. Isso é uma sinalização de que vai retomar a sua tendência longa, que continua ainda sendo de alta, tá? Nós temos aqui fundos cada vez mais fundos, a tendência longa. A tendência curta é de baixa.
Vamos então ficar aí na expectativa, vamos ver como é que o índice aí se comporta, né? Nós temos como resistência imediata do índice Bovespa no semanal, agora é a média de 21, ou seja, 129.560 pontos. Aqui é resistência. Se voltar a subir, tende a tocar aqui e cair. Tá? A outra resistência está aqui, ó, ali onde temos um topinho e temos também a média de 9, ou seja, na faixa dos 131.505, depois 131.764 pontos. Isso aqui é resistência, toca ali, tende a cair. Certo, pessoal? Então, nós temos que esperar o índice no semanal romper essas resistências para ele nos sinalizar que ele vai voltar para sua tendência de alta mais longa e buscar o que? A próxima resistência significativa nesse tempo gráfico semanal, que é lá no topo histórico em 139.900, 139 não, desculpem, né, gente? É 137.469 pontos. Tá? Essa subida, se houver, tem que ser com volume crescendo, certo? De imediato, o gráfico da Vale, Vale 3, mineradora Vale, né? O que nós observamos aqui no gráfico da Vale 3, pessoal? No semanal. A Vale, ela sobe, depois ela testa o fundo. Tá? Qual fundo ela está testando? Esse fundo aqui, né? E vejam que a Vale, ao tocar nas médias, no semanal, ela volta a subir. Está subindo, devagarinho, mas está indo, né? Nesse tempo gráfico, a principal resistência é aqui nesse topo, ó. Ou seja, ali na faixa dos R$ 65,35. 65,35 é resistência. E não é uma resistência qualquer, é uma resistência importante, tá? Que a Vale vai ter que romper para, quem sabe, chegar naquele topo lá em cima, né, voltar aos R$ 72,00, que é esse topo aqui, ó, de dezembro do ano passado, há menos de um ano, né? Ok? É um movimento gráfico aqui, o gráfico da Vale 3 no semanal, ele não é ruim, principalmente se ele fizer isso aqui após romper esse topo, tá? Então, tá indo devagarinho, né? O trader, né, que é mais agressivo, que tem um perfil arrojado, né? Ele ou fez umas comprinhas já aqui na semana que passou, ou vai esperar um candle de fechamento acima desse para fazer mais aquisições e depois, se romper o topo, esse aqui, ó, na faixa dos 35, ali em 65 com 35, ele compra mais, certo? Isso no semanal para quem olha aí um prazo mais longo. Nesse tempo gráfico, médias apontam para cima, o que também é positivo. Mas eu quero ver com vocês o diário. O diário, para quem usa aí o gráfico diário usado para operações de swing trading, a gente observa que ele sobe e agora está testando o fundo. Qual fundo? Esse aqui. Tá? Vamos ver se a Vale nessa semana aí consegue subir, subir, subir e romper o que? Romper essa resistência dada por esse topo. Precisamente em R$ 63,44. Isso aqui é uma resistência. Logo ali em cima tem outras, na faixa dos 63,80. Tá? E depois a resistência principal, aí de curto prazo, né, no gráfico diário da Vale 3, 65,33, resistência dada por esse topo. Tá? Nesse tempo gráfico, a média móvel do especulador já aponta para cima, quer dizer, um movimento especulativo de curto prazo, né, já aponta para cima. Tá? Inclina para cima, isso também é algo positivo, certo? O volume está muito baixinho, esse volume precisa melhorar. O ideal é que a Vale venha fazer altas com volume crescente, certo? Tá? Nós podemos também colocar Fibonacci aqui, né? Vamos botar a extensão de Fibonacci e vamos ver o que essa ferramenta nos mostra em termos de alvo, se isso aqui for de fato, né, um pivôzinho de alta aí no semanal, no diário, né? Vamos lá. Fibonacci está nos mostrando aqui a faixa dos R$ 66,00 como alvo, caso isso aqui venha a se tornar um pivô de alta. Ok? Isso é uma hipótese, eu não estou dizendo que vai acontecer, tá? Mas ela ganha força, a probabilidade aumenta se romper esse topo com volume crescente.
tá? Bom, a Vale tem suporte no gráfico, nesse tempo gráfico aqui de diário, né? Nas médias, 61 com 49, 61 com 48, isso é um suporte bem importante, tá? Fica então para vocês avaliarem. Quero ver agora o gráfico da Petri 4, Petrobras. Petrobras deixou um candle aí na sexta-feira de baixa, né? Menos 1,36. Na minha opinião, para facilitar aqui o nosso estudo, a Petrobras está consolidada, andando de lado, abaixo da média de 21. Isso demonstra fraqueza da força compradora. Tá? Fraqueza da força é um pouco ruim de falar, né? Mas digamos que os vendedores não têm força para fazer esse papel subir, tá, pessoal? Então fica aí também para vocês avaliarem, né, a Petri 4, tá? Lembrando que a Petrobras divulga nessa semana aí, né, o seu balanço, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Pode trazer uma volatilidade adicional aos ativos. A Vale divulga o balanço na quinta-feira, né? Na quinta-feira 7, após o fechamento do mercado, tá? Então vamos acompanhar aí, vamos ver se isso faz com que o preço do papel se mexa, né, gente? Bom, qual é a resistência da Petri 4, tá? Qual é a resistência da Petrobras? Aqui é uma resistência de curto prazo, ou seja, R$ 36,49. A outra está na média de 21, R$ 36,75. Suporte é nesse fundo aqui, ó. O papel está tentando se segurar ali na faixa dos 35,42. Na minha opinião, 35,30 é o suporte. Perdendo isso aqui, gente, próxima parada, probabilidade de buscar os 34,66 e depois 33,70, que são esses fundos aqui, né? Certo? No semanal da Petri 4, cruzou para baixo das médias, tá? Se voltar a subir, encontra resistência agora em 36,63 e depois 36,72 nas médias, ok? O papel começa a ficar feio, né? Porque o ideal é que o papel tivesse feito isso aqui, ó, Petri 4, armasse um pivô de alta. O papel está fazendo aqui, ó, cai, testa topo, no caso, e parece que está armando uma onda 3 para baixo aqui, parece, tá? Perdeu esse fundo aqui que é muito importante, ali, a mínima, né, de 35,83, tá? E está fazendo fundos cada vez mais fundos. Se continuar esse movimento no semanal, 33,70 é um possível alvo, se continuar caindo, né? E depois 36,26. Fica aí então para vocês avaliarem, tá, pessoal? O que eu falar aqui, por favor, não entendam como recomendação, nem de compra, nem de venda. É tão somente um estudo baseado no meu perfil de risco, na metodologia que eu uso. Então você pode ter uma avaliação diferente, dependendo do seu perfil e da metodologia que usa, né? E do tempo gráfico também, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês o gráfico da Alpa 4, Alpargatas, no diário me chamou a atenção. Tá? Tem me chamado a atenção esse papel. A Alpargatas é um dos papéis que mais tem caído desde que ela fez o topo, um topo duplo, né? Lá em agosto de 2021. Desde então o papel despencou de R$ 61,00 e foi parar nessa faixa aqui de R$ 6, R$ 7,00, certo? Bom, o que me chama a atenção nesse papel? Que depois de ficar acima da média ali em julho, a média estava se comportando como resistência, ó, tocava na média e caía, tá? Na média de 21 períodos no diário, Alpa 4. Fez um fundo mais fundo lá em outubro, acumulou, rompeu a acumulação, cruzou para cima da média de 21. Agora o papel está acumulando de novo, tá? Então, gente, se e somente se romper essa acumulação para cima, tá? No ponto de R$ 7,35, pode ficar um papel interessante. Na última sexta o volume aumenta, tá? No pregão da última sexta, né?
Porque se romper R$ 37,35, pode buscar o quê? Aquela faixa do 7,44, quem sabe 7,57, que são esses níveis aqui, ó. É uns topos deixados ali em setembro deste ano, tá? Então eu ficaria atento a esse gráfico. É uma empresa que está tentando se reestruturar, tá? Certamente os analistas vão digerir o balanço da empresa, né? E do ponto de vista gráfico tem que romper esse topinho aqui, tá? As médias apontam para cima. E olha a média de 9 períodos, a média móvel do especulador, né? Como está aqui, servindo de sustentação ao preço, né? Então, média de 9 períodos é suporte 7,16, depois a outra está em 7,05, que é a média de 21, ok? Mas o que me chama a atenção é a acumulação e o volume na sexta, que foi um pouco mais alto, né? Agora, no semanal, o papel está fazendo tão somente um repique. Vejam como ele estava afastado da média. Média de 21 aqui, preço aqui, tá? Ou seja, média de preço lá em R$ 8,00 e o preço aqui em 7,22. Vejam que ele vem fazendo um repique. Aqui é tão somente um repique. Se esse repique continuar, tem resistência, né? 7,57, depois 7,83 por ali, né? E na média de 21 em R$ 8,02, tá? Aqui nesse tempo gráfico também seria interessante o papel ir até as regiões de resistência, sentir a resistência e voltar a subir, armando um pivô, tá? Então, se no tempo gráfico diário nós temos uma configuração que pode ficar interessante, desde que rompa a lateralização, no semanal tem que ter um pouco mais de cautela e daí um manejo de risco na carteira, né? Porque nesse tempo gráfico é tão somente um repique, tá? Aqui ele tem mais risco embutido, porque nós gostamos de operar o pivô de alta, né, gente? Que estatisticamente oferece aí possibilidade de ganhos, né? Não há sinal à vista desse pivô de alta em alpa 4 no semanal. Quero ver com vocês agora o gráfico do Banco Bradesco, que divulgou o balanço na semana que passou. Muita gente perguntando como é que ficou o gráfico. O gráfico, que podia ser promissor e bonito, acabou ficando aqui feio por causa desse candle, né, de queda de 5,4% na semana e veio até a média no semanal, perto da média, né? Esse volume mais alto, com o candle caindo, nos revela aqui uma sinalização de que ele pode, de que os vendedores podem ter ganhado um pouco de força, tá? Bom, para isso nós vamos ter que olhar também o gráfico diário. De uma certa forma, o mercado, os analistas, né, de uma forma geral, falam que o Banco Bradesco mostrou no balanço que o dever de casa ainda está sendo feito. O balanço não trouxe nenhuma grande novidade. E quem tinha ganho um dinheirinho com o Bradesco, né, aproveitou para embolsar, o papel despencou. O que eu não gostei foi do volume um pouco mais alto. Parou num ponto de suporte? Sim, ponto de suporte aqui em 14,11. Isso é um suporte dado por esse fundo, tá? Se o papel cair, continuar sua tendência de baixa no curto prazo, 13,68 pode ser um suporte ali dado por esse topo. Para cima, né, onde é que o papel encontra resistência, né, gente? 14,72 é uma resistência, tá? Depois ali na região da média de 20, da média de 9, com esse fundo aqui, ó, isso aqui também é resistência, ou seja, ali na faixa dos R$ 14,90, tá? Depois R$ 15,02 também é resistência. O que nós gostaríamos de ver a BBDC4 fazendo é armar um pivô de alta e cruzar para cima da média. Agora as médias apontam para baixo, ou seja, o que era um gráfico que poderia ser promissor se rompesse esses topos, virou um gráfico ruim e talvez um gráfico para quem gosta de operar na venda, veja, operar na venda se a BBDC4 subir, encontrar resistência em algum local e voltar a cair, perdendo esse suporte, tá? No semanal, como eu já falei, né, tem suporte na média de 21, R$ 13,95. Aqui nesse tempo gráfico, vamos ver, tomara que não, mas o papel sugere que pode vir a fazer uma onda 3 para baixo, ok? O que nós gostaríamos é que o papel tivesse feito uma
perna de alta aqui ao romper esse topo ou né, ao romper essas linhas aqui de resistência, tá? Não foi isso que aconteceu. Então agora o gráfico não vejo, né, um gráfico tão bom assim neste momento. Olhando o gráfico, tá? Não estou aqui olhando os fundamentos que eu li muitos analistas falando que a empresa continua fazendo seus ajustes, né, necessários para tornar o banco um pouco mais competitivo. A Minerva, BIF3. Esse é um gráfico que eu também destaco no diário, por quê? Depois de uma longa trajetória iniciada lá em agosto, abaixo da média, tá? O papel se afastou bastante da média e agora volta a subir e cruza para cima da média de 21. O fato de ficar acima da média de 21 é o que me chama a atenção. Ele cruza para cima da média de 21 períodos e vem respeitando a média como suporte. Na última sexta parou ali na média. A média está em R$ 5,73, a de 21, né? E ele parou em R$ 5,76 o papel, tá? O ativo. Se esse papel se recuperar, voltar a subir e romper esse topo, pode ficar graficamente interessante, ou seja, tem que romper R$ 5,99, R$ 6. Tem que romper R$ 6 e detalhe, o volume não pode estar caindo, o volume tem que estar subindo. E esse candle aqui rompendo R$ 6 tem que ser um candle de fechamento acima desse nível de R$ 6, tá? Fica então para vocês avaliarem, tá? De acordo com o perfil de cada um. No semanal é que mora o problema, porque o papel aqui não é bonito. Ele está fazendo tão somente um repique. Esse repique tem resistências onde? Na minha opinião, em R$ 6, primeira resistência, segunda resistência em 5, na média, né, de 9 períodos, em R$ 6,19. A outra resistência, R$ 6,59. Tá? Então aqui ele está repicando. No gráfico semanal, o ideal é que ele também fizesse um pivô de alta, tá? Mas esse é assunto para daqui a várias semanas. O fato é que no diário está bonito. Pode, quer dizer, pode vir a ficar bonito, né? Não está ainda naquele ponto que a gente gosta. Agora eu vou ver papéis que foram pedidos. TOTUS, setor de tecnologia. A TOTUS subiu com força na última sexta-feira, né? 3,72% e vejo um volume, tá? Não vejo compras agora no momento. Quem comprou, comprou. Quem estava no papel está aí festejando, né? Mas quem não entrou, se entrar agora está fora de timing. O timing, o tempo, né, o correto de entrada, né, o nível correto de entrada foi aqui no rompimento de 29,04 ou no rompimento de 29,58. Tá? A TOTUS está com as médias apontando para cima. O problema é que agora se afastou das médias. Comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco. Ou isso aqui, considerando a média de 21. Certo? Então, mas é um papel graficamente interessante. Se após essa subida ele fizer aqui uma correção, um pullback, né? De preferência até topos rompidos, ou seja, que são pontos possíveis pontos de suporte, né? 30,68, a faixa ali de 30,11, quem sabe a média, né? De 9, 29,31. Se vier até esses níveis de suporte e voltar a subir, aí se avalia uma operação no papel. Tá? O ideal é que ele faça uma correção. E no semanal, gente, o papel também não está feio, mas ele precisa de uma correção porque ele sentiu a resistência do topo anterior, né? Eu colocaria mais para trás aqui, ó, essa faixa de R$ 32 é uma resistência que a TOTUS não consegue romper desde janeiro deste ano. Tá? Agora, vamos ver se o papel faz um recuo até níveis de suporte, volta a subir e se rompe a região dos R$ 32, tá? Rompendo 32 com esse volume alto, isso aqui é positivo, ó. O papel sobe com o volume subindo. Então, se romper 32 com o volume subindo, o papel tem chances aí de buscar 32,81, quem sabe o topo lá em 34,64. Que topo é esse que eu estou falando? Esse aqui, ó. Topo de dezembro do ano passado. Tá?
acho que vale colocar no radar para observar após, principalmente ficaria um gráfico bom, principalmente se o papel fizer uma correção. Tá? Pediram aqui também a Goal 4, Metalúrgica, Gerdau. A Gerdau divulga balanço também esta semana, né? Vamos ver aqui, a Gerdau divulga na... vamos ver aqui, a Gerdau divulga... não estou achando aqui, gente. Aqui, ó, na terça-feira, 5, né? Após o fechamento do mercado, a Gerdau e a Metalúrgica divulgam os seus resultados. Isso pode mexer com o preço do ativo, então muita cautela, né? A Goal 4, ela abaixo da média, fez um repique, sentiu resistência, caiu, está testando fundo. Qual fundo? Esse aqui, ó, ou seja, está testando R$10,01. Ali é um ponto de suporte. Vamos ver se o papel de repente nem vai até aquele fundo e volta a subir. Se voltar a subir e romper 10,39, tem que romper esse topinho, tem que romper também a média, né? 10,41. Então, se romper 10,40, pode armar um pivôzinho de alta aqui, tá? Eu gostaria de ver esse pivô de alta aqui acima da média, certo? Lembrando que média aqui nesse caso é resistência, tá? Média de 21 que está em R$10,41. Então, em síntese, é um papel que não é bonito no momento, mas pode vir a ficar se armar um pivô, tá? No semanal tem um risco aqui embutido, que são essas resistências aqui no papel, ó, tá? Dada por esse topo e a média, tá tudo pertinho aqui, ou seja, entre R$10,37, 10,39 e 10,44, o papel tem uma resistência significativa, tá? Nesse tempo gráfico, sobe, testa fundo, então o papel vai ter que voltar a subir aqui, romper essas resistências que eu falei, para quem sabe ficar um papel interessante, tá? O problema da Goal 4 é essa perna de baixo aqui que veio com uma queda violenta, né? Tá? Mas o volume não subiu muito, então vamos ficar na expectativa aí de que o papel comece a romper essas resistências e busque 10,57, caso venha a romper, né? E quem sabe 10,97, quem sabe a faixa de 11,26, que são esses topos ali de setembro, tá? Setembro, outubro, ok? Quero ver com vocês o gráfico da Gerdau, já que a gente está olhando aqui a Goal 4, vamos ver a Gerdau. A Gerdau é um gráfico um pouco melhor. Por quê? Vejam que ela faz um teste de fundo e para sobre o ponto de suporte da média de 21, esse ponto de suporte que está em 18,11. Então essa aqui fica mais fácil. Se ela deixar um candle aqui de máximas e mínimas maiores do que na semana anterior, tem chances, desde que o volume cresça, de buscar ali 10,46, 10 não, desculpem gente, é 19,48, 19,70. Tá? Isso no semanal da Gerdau. No gráfico diário, ela encontrou resistência da média, né, a GBR4 da média de 21, que atualmente está em 18,48. Então vejo que pode armar um pivôzinho aqui, tá? Mas esse pivôzinho encontra resistência severa na média de 21, 18,48 e depois em 18,56 também é uma resistência, tá? E eu diria mais, a região de R$18,61 também é uma resistência. Então tem vários níveis de resistência que o papel precisa romper. Se a gente botar Fibonacci aqui, vamos imaginar que isso aqui é de fato quer dizer, virá a se tornar um pivô. Fibonacci está nos dando como alvo, um alvo não muito grande assim, né, em 18,75, tá? Se isso aqui for um pivô. Eu gostaria de ver a Gerdau armando um pivô acima da média de 21 períodos, tá? O que não ajuda na Gerdau, né? O volume cai. Esse volume tem que aumentar com o papel rompendo resistências. Aí uma sinalização bem positiva, certo? Fica aí para vocês avaliarem também. Agora São Martinho, SMTO3,
SMTO3. São Martinho, gente. No gráfico diário, o papel na sexta-feira sobe 5,21%. Não sei o que foi divulgado aí, se houve alguma notícia ou não, né? Quem quiser compartilhar se houve, divulga aí no YouTube pra gente, tá? Nos comentários. Olha aqui, o papel sobe com um aumento de volume bem forte, tá? E rompe a resistência da média. Rompeu a resistência de 26,34. Parou em outras resistências, dadas por esses topos aqui de outubro, né? Aqui, ó. Tá? Bom, gente, na minha opinião, esse papel vai ter que romper 27,27 para dar sequência à sua alta e quem sabe buscar 28,41, que é uma resistência dada por esse topo aqui de outubro, tá? Ou quem vão ver de repente se o papel faz um pullback, né, um recuo aí de curto prazo até a faixa ali de 26 até a média, né, de repente até 26,34, né, tocando na média, voltando a subir, pode estar armando um pivô de alta bonito que levaria os preços lá para 28,40 desde que esse volume continue alto, né? Então é um gráfico para se observar, principalmente se fizer uma realização aqui de curto prazo. E o semanal da São Martinho? No semanal o papel está abaixo das médias. Média aqui é resistência, tá? Então a região, a faixa dos 28,67 é resistência. Antes disso tem outras resistências? Sim, 28,40 e a faixa de 27 com R$ 27,25 também é resistência, tá? Suporte principal da São Martinho é esse fundo aqui, ó, no semanal em 24,55, tá? O fundo da semana anterior em 25,08 também é suporte. Nesse tempo gráfico semanal o papel não está bonito, tá? Não é um gráfico interessante. E aqui nesse tempo gráfico vejam que ele vem fazendo fundos cada vez mais fundos, tá? Vamos ver se esse papel A consegue armar um pivô aí nos próximos meses, tá? São Martinho. Fica aí para vocês avaliarem, né? O gráfico no diário parece promissor, no semanal ainda oferece um risco considerável, né? E lembrando que a São Martinho, ali em setembro, a gente acompanhava esse papel, ele parecia que ia armar uma onda 3 para cima aqui, né? Aí devolveu os ganhos e foi fazendo fundos cada vez mais fundos. Vamos ver se agora ele consegue fazer isso de novo, né? Armar uma onda 3 para cima aqui, consistente com volume alto, né? Vamos então ver agora CSN Mineração, Semin 3. A Semin 3 consegue cruzar para cima da média, tá? Teve até um pivôzinho rápido aqui, né? Não sei se alguém conseguiu aproveitar aí, ó. Olha aqui, ó. Onda 1, 2, 3. Tá? Lá no gráfico de hora em hora, a gente pode ver melhor isso. Vamos pular para o gráfico de hora em hora? Aqui tá. Pivôzinho rápido, né? Difícil de pegar, a não sei quem acompanha pelo gráfico de hora em hora. Tá? O papel, gente, na sexta-feira fechou em queda. Eu não vejo compras agora em CSN Mineração. Tá? Não vejo. Eu esperaria o papel acumular ou cair até pontos de suporte, né? Um deles 6,11, o outro na média R$ 6,01. Se voltar a subir e romper a faixa ali dos 6,27, aí pode ficar interessante. No momento eu não vejo entradas aqui, certo, pessoal? Vamos ver o gráfico semanal da CSN Mineração. No semanal é uma configuração gráfica interessante, principalmente para quem tem perfil arrojado. Por quê? O papel toca na média de 21 e volta a subir. Deixou uma alta de 3% na semana que passou, com volume aumentando discretamente, mas aumentando. Isso aqui me faz pensar, opa, o papel vai voltar lá vai buscar a próxima resistência, né, em 6,85, tá? Vamos acompanhar com calma, tá, gente? É período de divulgação de balanço, a CSN Mineração e a CSN divulgam o seu balanço só na próxima semana, tá? Tem que ver o impacto do preço do minério, enfim, aqui é para quem é arrojado, tá? Quem tem perfil arrojado
Compraria aqui se deixar nessa semana um candle de altas e mínimas maiores que a da semana que passou, tá? Com alvo aqui. Mas no diário, né, gente, a gente tem que levar em consideração que aqui o papel acabou de sair de uma tendência de baixa curta, de curto prazo, iniciada em outubro, já que a tendência maior, mais longa, iniciada em agosto, é de alta, né? Alta. E o papel já fez aqui um trabalho bom ao cruzar para cima da média. O ideal é que ele consolidasse no semanal, no diário, para romper esse topo aqui na faixa dos 6,27, e aí você pensaria numa entrada, tá? Lembrando que logo acima, no diário, tem resistência 6,41, depois 6,59 e depois o topo lá em R$ 6,85, ok? Então fica aí para você avaliar. Toda cautela é necessária em ativos assim, tá, pessoal? Na minha opinião, o CSN Mineração ainda está muito afastado da média de 21. Eu gostaria de ver a média de 21. Vamos lá, eu gostaria de ver a média de 21 se aproximando do preço, que é algo que não acontece desde agosto. Então nós temos aí, vamos ver aqui um risco, né? Nós temos atualmente preço em 6,18 e média de 21 no semanal, lá em 5,34. Isso aqui tudo é o tamanho do risco, tá? É por isso que eu digo, né? Compras aqui nesse momento só e somente só se é para quem é agressivo, tá? Mas chama a atenção porque o papel sobe com volume alto na semana que passou, ok? Ether 3, a Eternit, empresa que saiu aí da recuperação judicial, né? Esse aqui é um papel que tem que ter uma certa cautela, porque ele tem menos liquidez, tá? E está abaixo das médias no semanal, não vejo compra, tá? Queda, 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 né? O papel está numa região de suporte, né, gente? Ali em 5,21, namorando com o perigo, perdendo aquele suporte, 4,72 pode ser a próxima parada, né? E 5,20, vamos ver aqui, o suporte é precisamente em 5,15, tá? Se voltar a subir, encontra resistência, né? Em 5,48, depois 5,58, depois 5,80. Compras, na minha opinião, só se esse papel, vamos olhar o gráfico diário, no diário cruzar para cima da média de 21. E o detalhe, tem que comprar manejando o risco na carteira. Não dá para ter Eternit com uma parcela considerável do seu capital, porque é um papel de alto risco, tá? É um papel altamente volátil, né? Muita cautela com esses ativos, certo? Tem papéis na carteira teórica do índice Bovespa com um beta menor, com uma volatilidade menor, né? Um risco menor. Então, muito cuidado se você quer comprar. Se você está comprado, gente, aí você tem que fazer a seguinte avaliação: o papel precisa necessariamente romper a média. A média aqui é uma resistência importante e essa resistência está em 5,42. Então o papel vai ter que subir, 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 cruzar para cima da média. Essa é a primeira lição de casa do papel. Depois de estar em cima da média, tem que armar um pivô. Tá? Vejam que a média de 21 é resistência desde agosto. Né? Cruzou para baixo da média, não consegue se sustentar acima dela. Tá? Suporte da Eternit no diário ali em 5,15. Resistência imediata, na minha opinião, aqui em 5,35. Olha aqui o tamanho do risco que o papel oferece, ele é altamente volátil, né? Com essas sombras enormes, né? E depois 5,42 é a outra resistência, tá? Não tem jeito, pessoal, tem que esperar armar um pivô aqui e romper a média, tá? A Brave 3, petroleira, né? Brave 3, resultante da fusão aí da Enalta com a 3R, papel com dificuldade para romper sua média de 21 períodos também, tá? Toca na média e caiu 2,2%, petróleo não tem ajudado muito, né? A Brava tem um suporte importante no diário em R$ 16,40 aqui, ó, tá? Isso é suporte. Resistência da média, 17,30. O papel tem que cruzar para cima da média. Vocês vejam que tem poucos candles, né? Porque
O ativo com o ticker BRAV3 começou a ser negociado ali em setembro, e tanto que a média de 21 ainda está aqui se formando, né? Certo, pessoal? Então não vejo compras nesse papel no momento, tá? A não ser que esse papel cruze para cima da média e arme um pivô acima da média. Tá feinho, né? Tá? Eu vejo, seria um papel interessante para operar short vendido caso venha a perder o suporte em 16,40. Certo? Bom, pessoal, por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Teremos uma semana cheia de eventos importantes, balanços de empresas gigantes, eleição nos Estados Unidos e decisão sobre juros no Brasil. Semana intensa, muita cautela. Às vezes o melhor é ficar observando o mercado, né? Às vezes a melhor estratégia é observar. Observar é sempre uma boa estratégia, né? Do que entrar num mercado com volatilidade extrema e aí nos tirar de uma operação. Tá? Então, muita cautela na seleção dos ativos. Tá? A gente está chegando aí no momento de decisões importantes, principalmente nos Estados Unidos. Vamos ver como isso nos impacta, dependendo de quem assumir. Certo? Eu desejo uma excelente semana a você e sua família. Até o próximo domingo.